Meus amados irmãos, queridos amigos, minhas amadas irmãs e queridas amigas, tudo bem com vocês? Que o maravilhoso amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Queridos, queridas, é para mim um privilégio me dirigir a você. Estamos começando um novo ano e, como eu já disse em 2 vídeos anteriores, Provérbios 1:23, Provérbios 23, versículo 26, nós precisamos fazer de 2022 o ano do Espírito Santo, ou melhor, o ano de recebermos o Espírito Santo, de nos enchermos do Espírito Santo. Paulo diz, Efésios capítulo 6, versículo 18, enchei-vos, embriagai-vos do Espírito Santo. Ele fala para a gente não beber bebida alcoólica, e alguns hoje estão defendendo bebida alcoólica, né? Eles não bebam bebida alcoólica porque ela entorpece a mente, ela estraga a sua saúde e destrói sua espiritualidade. Mas encha-se, embriague-se do Espírito Santo. Então chegou o ano de você se embriagar, não de bebidas alcoólicas, nem de falsos ensinos, nem de falsas mentiras, nem de fake news, mas se encher, se embriagar do Espírito Santo, para que o Espírito Santo realmente faça a diferença na sua vida. Vamos falar com o Papai do Céu primeiro? Vamos pedir a iluminação para a gente entender a mensagem de hoje, tá certo? Querido Deus e querido Espírito Santo, estando na Tua presença, Senhor, nos sentimos pequenos, incapazes, impuros, imperfeitos. Porque quem somos nós diante de um Deus tão grandioso e puro, de um Deus tão perfeito, tão santo, tão justo? Quem somos nós, Senhor, se não conseguimos passar um dia, uma hora sequer, sem pensar em alguma maldade? Senhor, tenha misericórdia de nós e purifique o nosso coração. Mas nós queremos te dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor não olha para nós como pecadores, o Senhor olha para nós como filhos e nos trata como filhos. Então, Senhor, ajude-nos hoje a entender a nossa posição de filhos, para que possamos viver como filhos e agir como filhos. Que os nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos se realizem em nossa vida de acordo com os planos do nosso Pai. Deus eterno, nosso Pai, muito obrigado por seres o nosso Pai. Então aceita-nos como teus filhos e ajude-nos a viver como teus filhos. Perdoe os nossos pecados, purifica-nos de todo mal. Também, Senhor, purifique-nos das doenças. Tire de nós toda a enfermidade, mas faz a tua vontade em nossa vida, Senhor. Abençoe também a nossa família, abençoe todos os nossos amigos que assistem essa mensagem. Que a mão do Senhor visite a sua casa, visite os seus familiares e derrame uma bênção especial sobre eles por assistir a essa mensagem, por compartilhar essa mensagem. Nós oramos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, Provérbios 4, abra a sua Bíblia, Provérbios 4, versículo 1, está escrito: ouça, meu filho, a instrução do teu pai, e atente para conhecer a sabedoria. Porque eu dou a vocês uma boa doutrina. Não deixe o meu ensino. Meu amado, minha amada, eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse texto. Primeiro, essa questão. Deus diz assim, meu filho. Então, diga para você mesmo aí, diga agora, eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Repita aí, por favor. Agora, olhe para mim. E preste atenção no que eu vou dizer agora. Você é filho, você é filha de Deus. Ah, Renivaldo, eu faço tanta coisa errada. Você acha que Salomão não fazia coisa errada? Você acha que Davi não fazia coisa errada? Você acha que Abraão não fazia coisa errada? Todos nós erramos porque nós somos pecadores. Não há justificativa para o pecado, por favor.
O pecado é injustificável. Tanto é injustificável que o pecado levou Jesus Cristo a morrer por nós. Não existe desculpa para o pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus Cristo morreu para que eu pudesse viver. A vida que Jesus Cristo viveu, Ele viveu por mim. A morte que Jesus Cristo sofreu, sofreu por mim, para que eu viva a vida que Ele vive hoje no céu. E não experimente a morte eterna. Isso é graça. A graça maravilhosa de Deus está estendida para mim e para você. Jorge Paulo, para mim e para você. José, Cláudio, a graça está estendida para todos nós. Aleluia. E você é filho, você é filha de Deus. Nunca duvide disso. Agora, o que eu e você precisamos atentar é que Lúcifer, Satanás, ele não quer que você se sinta filho de Deus e nem que você se comporte como filho de Deus. E o que é que Satanás faz? Satanás criou as filosofias. Veja que a arma principal do diabo é a mentira, o engano, certo? Ele não tem outra arma. Ele vai usar o engano e para enganar você, ele vai inventar artifícios. Então surgiram várias filosofias, já expliquei em Provérbios 1:23, que existem hoje as falsas mentiras. Provérbios 23, verso 26, Deus prova o seu amor para conosco, né? Ele ama a gente como um filho e ele fica mendigando morar na gente. Imagine um pai mendigando o coração do filho. Já expliquei isso. Você pode, se você não assistiu as 2 primeiras mensagens de 2022, você pode pausar o vídeo aí e assistir as outras 2 mensagens para você entender Provérbios capítulo 4. Agora Deus está aqui nos mostrando 3 conselhos importantes. A primeira é ouvir. A primeira é você aprender a ouvir. Primeiro é você saber quem você é. Meu filho, ele diz meu filho. Ouça o que eu tenho a dizer para você. Ouvir. E hoje, infelizmente, nós temos a mania. Eu, por exemplo, eu tenho um hábito, não sei se é certo, se é errado, eu aprendo mais com isso. Quando eu acordo pela manhã, às 4 horas da manhã, para orar, não, mas quando ali pelas 6h30, 7 horas, quando eu começo meu momento de leitura, das 6h30 até as 8, das 7 até as 8h30, meu momento de leitura da Bíblia, de leitura do Espírito de Profecia, de leitura da lição e das meditações, no meu momento de reflexão, eu gosto de ouvir música. Então eu coloco o fone de ouvido, não coloco no ouvido, eu coloco aqui próximo ao ouvido e eu consigo me concentrar melhor na leitura ouvindo música. Então a maioria das músicas da nossa igreja, né, eu consigo cantar sem olhar porque eu já ouvi várias vezes. Eu amo a música, então eu gosto de ouvir música. Então ouvir é uma coisa muito importante. E Deus começa Provérbios capítulo 4 dizendo que você precisa ouvir a Deus. Veja, ele chama você de filho. Ele diz, filho, ouça a instrução do seu pai. Ouça a instrução do seu pai. Ouça a instrução do seu pai. Meus amados, como é que eu posso ouvir a instrução de Deus se eu hoje coloco muitas coisas diante de mim? O barulho
à minha volta está impedindo de ouvir a voz de Deus. Existem muitas vozes, Paulo fala disso em Romanos capítulo 14, né? 1 Coríntios capítulo 14, desculpem. Ele fala que existem muitas vozes hoje no mundo e todas estão falando com você, todas estão empurrando você para algum lugar. Existem muitas vozes, existe muita gente falando hoje e você está ouvindo. Você liga a televisão, você liga o rádio, você abre um livro, você abre uma revista, você abre um site de internet, você abre um vídeo do YouTube ou de outras mídias sociais. Você abre e você vai ouvir o que a mensagem está falando. A questão toda, lembre-se da primeira mensagem de 2022, né? É os fake news, as mentiras. Hoje existe muita mentira sendo pregada, inclusive em nome de Deus. Aí como é que eu vou diferenciar o certo do errado, o que é bom e o que não é bom? Veja, ele diz, você precisa de sabedoria. Provérbios capítulo 4 diz que para você ouvir ao Pai, e o Pai dá a você sabedoria. Então, lá em Tiago, capítulo 1, se eu não estou enganado, versículo 15, deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Tiago, capítulo 1, veja, versículo 15 está escrito, não é o 15, é o 5. Se você precisa de sabedoria, você deve pedir, e pedir a quem? Diz o texto, peça a Deus. Você quer saber onde está a verdade? Você quer saber qual é o caminho certo? Você quer saber qual é a direção segura? Você quer saber qual é o caminho estreito que leva à felicidade? Então você precisa pedir. Provérbios diz que você precisa ouvir a instrução do teu pai. Quem é teu pai? É Deus. Eu comecei essa mensagem dizendo, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não duvide disso. E teu pai quer te instruir. E você precisa de sabedoria. Ele diz, eu vou dar a você sabedoria. Então peça. A expressão de Tiago é uma vida de comunhão. Meus amados, como é que eu posso ter sabedoria nesse mundo? Como é que eu posso ter sabedoria na minha vida relacional e na minha vida espiritual se eu não tenho comunhão com Deus? A expressão ouvir aqui demanda que você se sente para ouvir, que você se acomode para ouvir. E eu quero ilustrar aqui a ideia o momento, o exemplo de Maria. Jesus Cristo amava Lázaro, Jesus Cristo amava Marta, Jesus Cristo amava Maria. Diz o texto de João capítulo 11 que ele amava os três. Ele não amava só Maria, ele amava Marta, ele amava Lázaro, ele amava Maria, ele ama você, ele me ama. E aí Jesus Cristo chegou na casa de Lázaro para ficar hospedado. E ali começou o bate-papo, né, as conversas espirituais, porque Jesus era um homem espiritual, então ele estava trabalhando as coisas do reino, ele estava proclamando as histórias do reino, ele estava exaltando o reino de Deus. E aí Marta, que era amada por Jesus, disse, eu tenho que fazer alguma coisa especial para Jesus. Eu tenho que fazer algo especial. Então ela foi para a cozinha, preparar algo especial para o seu convidado. Não tem nada errado em se ocupar o dia inteiro fazendo... Eu assisti um testemunho de uma pessoa recentemente em que ela disse que ela trabalhava para Deus das 6 da manhã até a meia-noite. Mas ela não se sentia pertencente a Deus. Não se sentia uma filha de Deus. Eu já disse, eu tenho um dos vídeos aí com Deus. Se você não assistiu, pare e assista, né? Com Deus. A história de você fazer coisa para Deus não vai ajudar você na sua vida espiritual.
Porque religião é muito mais do que frequentar uma igreja, religião é muito mais do que devolver dízimo, religião é muito mais do que você falar de Deus para as pessoas, do que você dar coisas para as pessoas em nome de Deus. Religião é religação, religião é você se ligar a Deus, e eu preciso estar ligado a Deus diariamente, eu preciso dessa ligação diária. Veja, Tiago fala que você precisa pedir, e Provérbios diz que você precisa ouvir. Isso demanda tempo, isso demanda você separar um tempo para você poder escutar a voz de Deus. Isaías capítulo 30, versículo 21 está escrito: quando você andar pelas estradas, quando você andar pela vida, você vai ouvir uma voz atrás de você, e essa voz vai dizer: este é o caminho, você deve segui-lo. Percebe a necessidade de ouvir a Deus, a necessidade de ouvir a voz de Deus nesse mundo? Você está ouvindo a voz de Deus? Você está buscando sabedoria? Jesus Cristo, quando foi ungido pelo Espírito Santo, Isaías capítulo 7, a primeira coisa que o Espírito Santo deu a Jesus Cristo foi sabedoria. Meus amados, 2022 precisa ser o ano do Espírito Santo na vida do Renivaldo e na sua vida, porque o Espírito Santo vai nos dar sabedoria, vai nos dar inteligência, vai nos dar coragem, vai nos dar poder, vai nos dar entendimento, vai nos aconselhar, vai nos instruir, vai nos corrigir, vai nos repreender, mas acima de tudo Ele vai nos educar para o reino do céu. Eu e você precisamos parar para ouvir a Deus diariamente. Eu não sei quanto tempo você precisa separar para Deus, mas a verdade é que você e eu precisamos separar tempo de qualidade para ficar na presença de Deus, para ouvir a voz de Deus. E Tiago disse: se você precisa, peça. E Jesus Cristo disse em Mateus 6, peça e você vai receber. Lucas capítulo 4 diz que se a gente pedir o Espírito Santo, capítulo 11, ele diz que se a gente pedir o Espírito Santo, Deus vai nos dar o Espírito Santo. Precisamos pedir e carecemos desesperadamente correr para Deus, para pedir a Ele sabedoria. E ao nos dar sabedoria, Provérbios 4 diz que a gente vai começar a compreender o que Deus faz por nós é tudo de bom. Provérbios 4, está escrito no versículo 2, ele diz: porque eu dou a vocês boa doutrina. Doutrina aqui é mandamento, né? É ensino, é instrução, né? Regulamentos, aliança. Eu dou a vocês uma boa aliança. E a aliança tem regras, você sabe que a aliança tem regras. No casamento tem as regras, no clube tem as regras, na escola tem as regras. Né? Na sala de aula a gente tem os combinados com as crianças. Todo lugar exige regras para ter harmonia, para ter entendimento, para ter paz, para ter alegria, felicidade, precisa das regras. Provérbios 4 começa dizendo que você é filho de Deus. E diz que Deus quer te dar sabedoria. E para você ter sabedoria, você precisa pedir, você precisa passar tempo com Deus. E ao passar tempo com Deus, você vai entender a vontade de Deus, a doutrina. Eu dou a vocês boa doutrina. Diz outro texto da Bíblia que tudo que Deus faz por nós é bom. Deus não nos tirou do pecado para a gente ser infeliz. Eu quero que você seja muito feliz em 2022. E eu quero trabalhar mais esse texto de Provérbios 4. Nós vamos trabalhar várias mensagens em Provérbios 4. Mas começamos com Provérbios 4, versículo 1 e 2. Onde Deus diz: filho, ouça o que o pai tem a dizer para você. Ouça a voz do Pai. Você precisa ouvir a voz de Deus.
E ao ouvir a voz de Deus, ele diz: eu vou dar entendimento para você, eu vou dar sabedoria. Eu vou te dar sabedoria. Mas para eu ter sabedoria, eu preciso pedir. Agora, como é que eu posso ter sabedoria e pedir sabedoria se eu não separo tempo para estar com Deus? Se você observar a vida de Jesus Cristo, e voltando aqui para a história de Marta, Marta estava fazendo coisas boas para Deus. Ela estava preparando um banquete para Jesus Cristo. Mas em um dado momento ela se cansou. E ao se cansar, ela veio à sala e lá estava Maria sentada. Ela não podia pedir a Jesus Cristo que dispensasse Lázaro para ajudá-la. Porque na época, a cultura da época não permitia que o homem fosse o servo da mulher na cozinha. Mas ela tinha à sua disposição Maria. E ela disse para Jesus Cristo, por favor, olhe como eu estou ocupada, olha como eu estou tão atarefada, eu estou fazendo algo bom para o Senhor, eu estou preparando um banquete para o Senhor. O Senhor veio à minha casa e eu quero oferecer ao Senhor o melhor que eu tenho. Mas eu preciso de ajuda, eu preciso que Maria pare de ficar te ouvindo. Ela está aí ociosa, ouvindo o Senhor. Então manda que ela venha me ajudar. Ela nem se dirigiu a Maria, que talvez o certo ali seria ela pedir licença a Jesus Cristo, chamar Maria à parte e dizer: oh, você não se toca não, minha amiga? Tudo bem que você goste de ouvir a mensagem de Jesus Cristo, mas eu preciso de ajuda. Mas ela dá uma ordem a Jesus Cristo. Veja, Senhor, mande que essa mulher venha me ajudar. Ela nem tem cerimônia de dizer para Jesus Cristo que ele era culpado de Maria estar ali ociosa. Você tem culpado a Deus por tudo que tem dado errado na sua vida? Ah, mas eu faço tanta coisa para Deus, tudo que eu faço é para Deus. Eu trabalho e no final do mês a primeira coisa que eu faço é separar a parte de Deus do meu salário. Tem gente que tem orgulho disso, né? A primeira parte, as notas mais bonitas, não amassadas, eu separo para Deus. Mas e aí, você já separou seu coração primeiro? Jesus Cristo disse: se onde está o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Jesus Cristo disse que da boca sai o que está cheio o coração. Dá-me, filho meu, teu coração. Oh, meus amados, como a gente é tolo, como a gente é tola, né? Ai, a gente quer fazer tudo para Deus, a gente quer comprar a Deus com nossas coisas. E a gente fica ordenando a Deus: Deus, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Sansão chegou para os pais e disse assim: eu quero aquela mulher. Nossa, como a gente gosta de dar ordem para Deus, né? Eu vejo algumas orações hoje aí na internet, né? Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que isso aconteça. Eu ordeno que assim seja. Eu ordeno. Deus virou um fantoche, Deus virou um amuleto, Deus virou um banco, Deus virou uma coisa qualquer. Porque a gente começa a dar ordem para Deus. Marta chegou: Jesus Cristo, mande Maria vir me ajudar. Mas Jesus Cristo amava Marta, não esqueça disso. Jesus Cristo olha para Marta: Marta, Marta, eu te amo. Oh, Marta, como eu te amo. Eu gostaria tanto que você fosse feliz, Marta. E fazer coisas para mim não torna você uma mulher feliz. Para quantas Martas eu estou me dirigindo nessa hora? Para quantos que têm o comportamento de Marta eu estou me dirigindo nessa hora? Você vive fazendo coisas para Deus, mas não tem tempo para Deus. Você dá tudo para Deus, menos tempo. Você dá tudo para Deus, menos você mesmo. Eu conheço uma história que a gente conta nos evangelismos,
que um índio saiu para caçar e ele, ao chegar na floresta, ele orou ao Deus da floresta pedindo um animal para ele comer com os filhos. E aí ele disse, eu não sei o que eu vou dar para o Senhor, o Deus da floresta, para que o Senhor me dê um animal para comer com meus filhos. E aí ele estava vestido com a capa, né? Ele deu a capa, botou a capa numa tora de madeira, fez tipo um altar, colocou ali a capa e pediu ao Deus que aceitasse a capa e desse a ele o animal. O Deus da floresta não ouviu a oração dele, não deu a ele o animal. Então depois ele tirou aquela coroa que ele usa do cacique, né? Não sei como é que eles chamam aquele símbolo que eles usam como uma espécie de coroa, né? Para lembrar que ele é o cacique. Colocou no altar. Depois ele pegou o machado que ele tinha e colocou no altar. Pegou o facão que ele tinha, colocou no altar. Colocou a arma que ele tinha para atirar no animal, ele colocou no altar. A flecha, né? Colocou no altar. Não tinha mais nada para dar e o animal não aparecia. Depois ele tirou tudo do altar. Ele já estava cansado de dar. Já tinha 5 dias pedindo esse animal para Deus, para o Deus da floresta. E nada de animal aparecer. Então ele tirou todas as coisas de cima do altar e se deitou sobre o altar e disse, eu estou aqui, eu agora me ofereço a ti, ó Deus da floresta, mas eu preciso de animal para comer com meus filhos. E enquanto ele estava ali orando ao Deus da floresta, o animal apareceu, ele pegou a flecha, atirou no animal, pegou o facão para tirar o couro do animal, pegou o machado para desossar o animal, colocou tudo na capa que ele tinha e levou para casa. Então ele percebeu que o Deus da floresta não estava interessado nas coisas dele, mas estava interessado nele. Lógico que isso é uma historinha que a gente conta para ilustrar como Deus quer você. Como Deus ama você, como Ele está interessado em você. É uma parábola. Deus não quer o que você tem, porque tudo que você tem é dele já. Tudo que você tem é dele. Salmo 24, versículo 1. A terra é minha e tudo que nela existe é meu. Ageu capítulo 2, Deus diz que o ouro e a prata são dele, tudo é dele. Tudo que você tem é dele, tudo é dele. Então você não pode dar nada para Deus. Você vai devolver, né? Tudo que nós fazemos é devolver a Deus. Mas antes de você dar coisas para Deus, dê a você mesmo a Deus. Você precisa se doar para Deus diariamente. E aí Deus vai dar a você o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar a você sabedoria, inteligência, entendimento, discernimento. E aí seus projetos vão se alinhar aos projetos de Deus. A sua vontade vai se alinhar à vontade de Deus. Os seus planos vão se alinhar aos planos de Deus. E aí se cumpre Jeremias capítulo 29, versículo 11 a 13, que Deus diz, eu vou dar a você um final feliz. Porque você aprendeu a andar comigo, a fazer as coisas comigo. Jesus Cristo disse para Marta, 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 eu te amo, mas você está ocupada demais com muitas coisas que nem tem prestado atenção no reino. O que é mais importante, Marta, é fazer coisas para Deus ou se preparar para viver na presença de Deus para sempre? O que é mais importante para você, meu amigo, minha amiga, seja você João, seja você Marta, seja você Joana, seja você Maria, seja você André, seja você Letícia, não importa, Deus ama você e Ele pergunta para você agora, o que é mais importante? É você fazer coisas para Deus? É dar coisas para Deus? Ou você se doar para Deus? A permitir, abrir o coração para ser a habitação plena de Deus na sua vida? João capítulo 14, versículo 23, Deus está desejoso de morar em você. João 14 é um convite de Deus dizendo que Ele, Jesus Cristo e o Espírito Santo querem morar em teu coração.
E Deus não pode morar em seu coração se o seu coração está sobrecarregado de inquietações, de afazeres. Como disse aquela pessoa que confessou que trabalhava para Deus das 6 da manhã até a meia-noite, mas não se sentia parte de Deus e se sentia perdida, mesmo fazendo coisas para Deus, mesmo sendo cristã, mesmo sendo religiosa e construindo até igreja para Deus. Deus não precisa de nada que você possa dar para Ele, porque dele já é tudo que você tem. Agora, Ele quer você. Jesus Cristo disse para Marta: Marta, Marta, eu amo você, mas você está inquieta demais. Essas coisas são importantes. Jesus Cristo disse para ela: tudo isso é importante. Não vou dizer que não é importante. Jesus Cristo disse: Marta, Marta, você está inquieta demais com essas coisas. Essas coisas são importantes, mas não são necessárias. Jesus Cristo disse: essas coisas são importantes, mas elas não são necessárias. E uma coisa só é necessária: é a vida eterna, é a salvação, é a eternidade, é o reino de Deus. A coisa mais importante na tua vida é o reino de Deus. Jesus Cristo disse para Marta: Marta, a coisa mais importante no mundo é o reino de Deus. E Maria escolheu o reino. Ela se deu para o reino. Quem foi a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressuscitado? Maria. Quem foi a primeira missionária enviada por Jesus Cristo após a ressurreição? Maria. A primeira, antes da ressurreição, foi a mulher samaritana, tá? Agora, a Maria foi depois da ressurreição. Quando Jesus Cristo ressuscita, Maria recebeu a incumbência, a missão de reunir os discípulos de Jesus Cristo na Galileia para que Jesus Cristo se encontrasse com eles. De fato, a maioria não acreditou, é verdade, mas ela cumpriu o papel dela. Então, o mais importante na tua vida, meu irmão, não é você acumular bens aqui, títulos, coisas. Não é você doar nada para as pessoas. Não é o mais importante. Uma coisa é necessária. Jesus Cristo disse para Marta: uma coisa é necessária. E a coisa mais importante tem que ser a vida eterna, o reino de Deus. Para mim e para você, a coisa mais importante precisa ser o reino. Por isso Provérbios 4 começa dizendo: filhos, ouça o que o pai tem a dizer. E eu vou dar a você sabedoria, porque eu tenho para você boa doutrina. Maria estava se embebedando, se embriagando da boa doutrina, dos bons ensinos. Meus amados, nós precisamos nesses dias nos embriagar das coisas do céu, para que as coisas da terra percam a relevância, percam a importância e a gente pare de se preocupar com elas. Jesus Cristo disse: busque primeiro o reino e essas coisas serão acrescentadas a você. Paulo disse que a gente deve viver como se não estivesse vivendo, amar como que não se estivesse amando, trabalhar como se não estivéssemos trabalhando, possuir como não possuindo. Nós precisamos disso. Nós precisamos desapegar. Tem até um site aí, né? Desapegar. Você precisa desapegar. Eu li uma meditação recentemente em que a autora falou sobre você desapegar das coisas. Onde ela estava fazendo uma mudança e tantas coisas ali, tanta tralha diante dela, que ela havia acumulado ao longo da vida e ela agora precisava se desapegar. Tanta gente, quanto lixo a gente está acumulando em nosso coração, e tanto lixo que não há espaço para Deus. E Deus quer o meu coração, Deus quer o teu coração. Vamos desapegar dessas coisas, vamos parar de ouvir essas besteiras, vamos parar de ouvir essas mentiras para abrir espaço no coração e aí Deus virá morar na gente. Marta, Marta, você está ocupada demais com muitas coisas e só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Meu irmão, minha irmã, nessa terceira mensagem de 2022, eu quero fazer um apelo para você.
Quantas coisas estão ocupando a sua mente e o seu coração? O que está tirando a sua paz, o seu sossego e o seu sono? Jesus Cristo disse: só uma coisa é necessária. Não é que as outras não são importantes. Veja, Jesus Cristo deixou isso claro para Marta. Ele não estava zombando ou desmerecendo o esforço dela. O que você faz para Deus, ele não é que ele não reconhece esse esforço. Ele só entende que isso não está ajudando você no crescimento espiritual. Quando você se preocupa com seu crescimento espiritual, essas coisas acontecerão naturalmente, como aconteceu na vida de Maria. Ela estava ao pé da cruz. Veja lá no sacrifício de Jesus Cristo, quem estava lá ao pé da cruz? Maria estava lá. Porque a prioridade de Maria era o reino. Ela não deixou de fazer outras coisas. Eu acho que ela fez outras coisas. No sepulcro, na manhã da ressurreição, a primeira pessoa está lá no sepulcro, com perfume, com oferta para Jesus Cristo. Maria. Quem foi a primeira missionária? Maria. Mas agora, ela disse para o jardineiro, ela pensava que era o jardineiro: Senhor, onde você o colocou, e eu o levarei. Maria queria Jesus com ela. Por isso ela não aceitava a morte de Jesus Cristo, porque ela queria Jesus Cristo perto dela, dirigindo a sua vida, dirigindo os seus sonhos, dirigindo os seus planos, dirigindo os seus projetos. Ela estava perto de Jesus, ela estava com Jesus Cristo o tempo todo. E Jesus Cristo estava com ela. Percebe a diferença entre Marta e Maria? Entre mim e você? Entre nós? A diferença está com quem você anda. Provérbios diz, né? Me diga com quem você anda e eu te direi quem você é. Quem você é, meu irmão? Quem você é, minha irmã? Você é um filho de Deus? Você é uma filha de Deus? Então se comporte e viva e haja como um filho, como uma filha de Deus. Precisamos viver e agir como filhos. Agora, um filho que não tem prazer em passar tempo com o pai, nós vamos virar Martas. Um monte de Martas perambulando por aí, fazendo coisas para Deus. Como construtores da arca. Sem nunca colocar a arca no coração e por isso nunca entraram na arca. Eu acredito que Noé não construiu a arca sozinho. Houve os construtores da arca. Mas eles não entraram porque eles não acreditaram na arca. Eles não pertenciam à arca. Eles escolheram não fazer parte da arca. Então não é a questão. A questão é o que você anda fazendo, né? Quem é você? Me diga com quem você anda e eu te direi quem você é. Foi o que Salomão acabou concluindo. Me diga com quem você anda. Enoque andou com Deus. Abraão andou com Deus. Noé andou com Deus. Isaac andou com Deus. Jacó andou com Deus. E tantos outros que andaram com Deus. E foram muito felizes. Meus amados, Provérbios 4, versículo 1, pede para você ouvir a Deus diariamente e para você pedir sabedoria a Deus. O Espírito Santo está à nossa disposição. Peça, Jesus Cristo disse, peça e você receberá. Você tem pedido a Deus? Você tem gastado tempo com Deus? Se é que a gente pode dizer gastar, né? Você tem passado tempo na presença de Deus? Meu apelo hoje é: separe um tempo para Deus. Mas acima de tudo, separe o seu coração para Deus. Coloque Deus no seu trono. No trono do viver só há lugar para um, diz a música. Não há lugar para dois. Se Jesus Cristo não é o primeiro no teu coração, meu irmão, ele não é nada.
Você pode até dar coisas para Deus, você pode até prometer coisas para Deus, você pode até fazer coisa pelo próximo, em nome de Deus, mas nada vai substituir o lugar que Deus quer ocupar em teu coração. Querido Deus, meu Pai, nesse momento quero colocar o meu coração no teu altar, para que o Senhor seja hóspede permanente em minha vida, em meu coração. Aceita-me na tua presença, Pai. Abençoa-me, cura-me, transforma-me e ajude-me cada dia a ouvir a tua voz. No barulho desse mundo tenebroso, ajuda-me a discernir a tua voz. Que o Espírito Santo me dê sabedoria para entender a tua vontade, os teus planos, os teus projetos para a minha vida. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.